primeiro tópico foi colocar essa casa em ordem, no qual eu encontrei a contabilidade com algumas dificuldades de fechamento de conta, então não foi fácil. Mas, ali com a ajuda dos funcionários, aprendendo, consegui colocar essa casa em ordem. E no final do ano iniciei uma bela de uma reforma, com o dinheiro que sobrou. Assim, bela reforma porque hoje eu vejo que a Câmara Municipal de Mairim, que essa Casa de Leis, permite que cada vereador eleito tenha pelo menos o mínimo de condição para trabalhar. Uma sala, um gabinete. Então, foi uma vitória para mim. Tá? Concentrar o pessoal do administrativo, vejo que a Câmara hoje é mais eficiente, dinâmica, resposta rápida. Então, eu fiquei muito satisfeito com o apoio dos vereadores que me apoiaram, me deram força e falaram: Beto, pode fazer que a gente te ajuda. Então, muito obrigado aos vereadores que me apoiaram aí nessa reforma. Se não fosse vocês, não seria possível o presidente trabalhar e ter coragem de fazer. Então, por isso que cada um dos vereadores que votou no Alexandre Peixinho, ou que me apoiou como presidente, independente do grupo político, independente do prefeito, que cada um vai votar, são vereadores firmes. Vereadores que cumprem com a palavra, cumprem com o compromisso e têm o meu respeito. Também hoje a Câmara Municipal tem uma sala de reunião, que antes não tinha. A sala de reunião era na sala da presidência. Hoje a gente tem uma sala de reunião, que é possível fazer reunião aqui com o pessoal da casa, os vereadores, o executivo, todas as secretarias. Então, foi uma vitória. Em terceiro, eu não poderia deixar de dizer que também foi uma grande vitória eu aposentar 2 funcionários da casa que eram estatutários. Esses funcionários só foi possível fazer essa aposentadoria porque a gente fez uma redução esse ano enorme nas despesas da casa. Então, boa parte do orçamento da casa desse ano foi para poder aposentar essas 2 pessoas, o Cláudio, o Dr. Cláudio e a Luzia. Muito justo. Dedicaram a vida toda aqui, profissionalmente, para que essa Casa de Leis tivesse condições de atender os vereadores, as demandas da cidade. Então, foi um prazer muito grande, né, que eu tive quando consegui aposentar esses 2 servidores. E para finalizar, a realização do concurso público. Muitos anos essa Casa de Leis também não tinha concurso público. E eu consegui realizar esse concurso público com a interferência de diversas forças que não conseguiram impedir a realização. Por quê? Porque foi coordenada de forma séria, responsável, organizada, e aconteceu. Aconteceu de forma profissional, como tem que acontecer. Teve a participação maciça da região, da cidade, mais de 2.000 pessoas inscritas. Então, eu entrego aqui o meu trabalho no final desse ano, como presidente, com um dever de missão cumprida. Talvez eu falhei no sentido de não estar presente em tempo integral aqui nessa Casa de Leis. Porque eu também tenho outros projetos, né, que sempre caminham juntos na minha vida. Então eu tive que conciliar os meus projetos de vida que começaram antes da política com o meu trabalho de presidente. Mas em momento nenhum me neguei em realizar uma sessão extraordinária, em momento nenhum me neguei em realizar reuniões nessa casa, sempre deixei a casa disponível para uso de todos os vereadores, todos os grupos políticos, independente de bandeira, tentei fazer esse trabalho. Então, eu vejo que
eu fiz o possível e vou fazer o possível até o final desse ano. Estou à disposição até o último dia desse ano, se for necessário. E digo mais, não fiz mais do que a minha obrigação como presidente. Estou sendo pago para fazer isso. Então, sou um funcionário do povo, sou um funcionário daqueles que me elegeram. Então, foi com muita honra e está sendo com muita honra que eu vou finalizar a minha passagem como presidente dessa casa. E também desejo um final de ano abençoado a todos e uma boa noite e muito obrigado. Passamos agora a ouvir o vereador Alexandre Peixinho por 15 minutos. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plateia aqui presente, minha família que veio aqui assistir hoje a eleição da presidência, os funcionários da Câmara. Eu quero primeiro agradecer a Deus para me dar a oportunidade e saúde para estar aqui defendendo o interesse da população. Não poderia deixar de agradecer vereador Beto do Juarez, Vitório Júnior, Robertinho Yerke, Rodriguinho, Kiyoshi Hirakawa, Elinho Moreto e o Chicão do Flora, que aqui participou com a gente em algumas discussões. Então, hoje eu fico muito feliz de poder participar dessa mesa, que na realidade eu não tinha expectativa nenhuma de assumir um cargo na mesa. Mas o vereador Rodrigo um dia falou que na falta do executivo, o legislativo tem que superar. E foi isso que esse legislativo fez nesses 2 anos que passaram. Tirando o primeiro ano, que ainda ninguém sabia quem era quem tinha prometido o quê para a população e quem estava cumprindo o que a população queria. E o vereador Beto do Juarez, no primeiro mandato seu de presidente, foi eleito pela base. Mesmo assim, fez um bom trabalho imparcial. O que era bom para a população, ele fazia. O que era bom para um vereador em particular ou para o prefeito, ele não fazia. Ele fazia o que era bom para a coletividade. Como foi o projeto no final do ano da ampliação dessa Câmara. Ele não pensou se tem esse, ele pensou em fazer 13 gabinetes. Manteve até o possível toda a estrutura funcionando para que todos os vereadores tivessem o mínimo que precisa para atender, não é para os vereadores, para atender a população. E isso foi feito, que foi sonho de vários presidentes, vereador Beto, com muito mais tempo de casa que a gente, e não teve essa visão, num pequeno espaço, fazer esse trabalho. O que agregou a isso? A expertise de Vossa Excelência na empresa, qual Vossa Excelência faz parte, toda a dinâmica, e veio para cá com o seu empenho empresarial e fez o espaço físico render. Isso parabenizo Vossa Excelência e pode ter certeza que aprendi muito com Vossa Excelência e deixo aqui um recado para o prefeito, que a mesma imparcialidade que o vereador Beto do Juarez manteve, também manterei, porque isso foi o acordo entre os 7 vereadores. Não tem projeto do prefeito, não tem projeto do vereador, tem projeto da população. Foi isso que eu ouvi dentro da sala de reunião dos 7 vereadores. Projetos aqui que beneficiarem a população serão aprovados da forma que Vossa Excelência sempre conduziu, vereador Teixeira também. Não terá retaliação, que aqui não é o campo de retaliação, aqui é o campo do trabalho sério, quando você senta numa mesa e despacha um projeto. A tribuna livre, sim,
Aqui a pessoa vem, por isso que já chama tribuna livre, tema livre. A pessoa vem e fala o que está achando, para poder mostrar para a população qual é o pensamento. Agora, quando assume uma cadeira de presidente com uma caneta na mão, é muito mais sério que todo mundo imagina. E eu tenho essa seriedade que conquistei desde janeiro de 2013. E sei da necessidade de que sejamos imparciais. Neste caso, quando for bom para a população. Eu não aprovarei aqui projeto que seja politiqueiro para fazer campanha eleitoral. O que for bom para a população, o prefeito pode contar com o meu apoio. Só do que for bom para a população. Também quero deixar aqui avisado o vereador professor Giovanni, vereador Bila, vereadora professora Selma, vereador Teixeira da Combloco, vereadora Deia e vereador Arbner. Tema livre e discussão é uma coisa. O que depender dessa presidência, todos terão direitos iguais, como o vereador Beto sempre fez. Só não conseguiu manter pela falta de dinheiro no caixa para a folha de pagamento que já tinha atingido. E neste caso, a política funciona. Porque quando foi exonerado os cargos desses 3 vereadores, não foi para os vereadores que têm mais proximidade com o prefeito e que têm condições de acomodar os seus funcionários lá. Para que quando o caixa da Câmara se estabilizar, possa voltar para cá. Não foi perseguição aqui de Beto do Juarez contra vereador nenhum. Foi uma necessidade. E neste momento, esses vereadores têm mais acesso ao prefeito para poder estar suprindo. Porque são funcionários, Beto do Juarez mesmo, entristecido, falou, gosto muito desses funcionários, mas eu não tenho condições, está aqui, ó, vai estourar a folha e eu vou ficar com a conta rejeitada. Não posso. Então o vereador Beto Juarez acertou na decisão. Um funcionário meu foi mandado embora junto, que ele ficou na decisão, que tinha mandado, falei, olha, vou conversar com o Samuel, e o Samuel na hora se botou à disposição e também foi nessa folha de pagamento para poder fechar as contas, porque o dinheiro não é do Beto, ele tem regras a cumprir, e foi isso que ele fez, e é assim que será o ano que vem, se Deus quiser. Porque eu fui eleito presidente, ainda não tomei posse, e eu costumo falar que o futuro pertence a Deus, não adianta o homem querer tomar conta. Eduardo Campos saiu do lado da Marina e disse, faço abertura em Santos, e à noite estarei aqui. E nunca mais voltou, por quê? Deus tinha um projeto na vida dele, e é nisso que eu acredito. Então, estamos aqui, já declarando que estarei à disposição, e desde já agradeço aos 12 vereadores, cada um na sua situação. Não é porque eu discuto com a vereadora Deia coisas partidárias que não gosto da pessoa da Deia. Mas aqui eu tenho um projeto, eu tenho um partido e discuto o que eu acho interessante. Já discuti com o vereador Bila, já discuti com o vereador professor Giovanni, já discuti com o Elinho, já discutimos todos os vereadores aqui. Já discuti com o Rodrigo, então, o vereador Beto do Juarez, já discuti com funcionários e não tenho o que reclamar. E agora, já feito o meu agradecimento aos vereadores, aos 12 vereadores, eu quero também agradecer todos os funcionários efetivos dessa casa, que nunca deixaram de, mesmo o funcionário João Bide, que é uma pessoa do PT, nunca deixou de me atender numa solicitação minha de vereador. Chiquinho, Wagner, Leslie, a Luzia, que já se aposentou, o Cláudio, que se aposentou, o doutor Gilmar, a própria Eliana, sempre pronta para atender, a Neide, nunca tive problema nenhum, independente. E olha, é difícil ser funcionário onde tem 13 chefes. Cada um com a sua situação, um bravo, um nervoso, um com raiva, outro sem raiva, um brincando, e nunca, eu pelo menos, nunca tive nenhum problema com vereador nenhum efetivo, e nem com vereador de cargo de comissão. Nunca tive problema com a assessora da Deia, da Selma, do Bila, do professor Giovanni. Então, eu quero dizer o seguinte, qual é a política? É a discussão para que a melhor ideia vença. E isso, infelizmente, não é o que o prefeito pensa.